Ciência, tecnologia, engenharia e matemática são apontadas como fundamentais para o futuro do trabalho. Mas nessas áreas há uma presença muito pequena das mulheres. Por isso, tem projetos que tentam reverter isso. Fernando Davi. Oi, Yasmin, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o Yuri Lima. O Yuri, que é pesquisador da UFRJ, da COP UFRJ, do Laboratório do Futuro, e que tem um projeto super interessante nessa área, que é o Igualdade STEM, né? Falando no carioquês, STEM, né? Mas seria STEM, que é a sigla em inglês para Ciência, Engenharia, Tecnologia e Matemática, né? Que é uma área do conhecimento super vasta, Yuri, né? São mais de 200 cursos, mas que ainda tem um gargalo muito importante, né? Com relação à participação das mulheres. As mulheres ainda em um número reduzido, né? No mercado de trabalho, no meio acadêmico também, é por aí, né? Exatamente. A gente tem uma área extremamente importante que é composta por vários cursos e várias profissões, né? Então a gente olha dentro do nosso projeto do Igualdade STEM para um campo de conhecimento, primeiro, né, para o que é o ensino nessa área, com a participação tanto de professoras quanto de alunas nessa área. E a gente percebe, né, que existe uma grande dificuldade ainda. Só para dar um exemplo que eu acho que é muito interessante em termos de dados, a gente tem em 2010 que 29,5% de mulheres estavam se formando nessas áreas, em todos os cursos, esses mais de 200 ligados à STEM. Em 2019, esse número subiu para 33,4%. A gente teve um aumento aí de pouco mais de 4%. Para a gente conseguir chegar no que a gente chama de paridade, que é o nível de 45% de participação feminina, ou seja, não é nem meio a meio, né? Ainda temos menos mulheres que homens, a gente deveria levar mais 24 anos no ritmo atual. Então, assim, é uma preocupação, né, que a gente tem a olhar para esses dados, e por isso que a gente olha para eles, para tentar entender como é que a gente é capaz de permitir que mais mulheres sintam a vontade de fazer parte da área tão importante para o futuro do trabalho, da economia, da sociedade, como a gente olha hoje em dia, né? As novas tecnologias, elas dependem muito de STEM. Então, é esse gap no ensino e é o gap também no mercado de trabalho. Da mesma forma como a gente tem esse problema no ensino superior, a gente tem um problema no mercado de trabalho, onde as mulheres representam 45% no mercado de trabalho como um todo formal. Em áreas não STEM, elas sobem para 46%. Nas áreas de STEM, elas caem para 30%. Então, é esse déficit que a gente tenta medir primeiro, e no segundo momento a gente tenta entender o que existe de iniciativa para mudar isso. Então, são dois movimentos que a gente tenta fazer nesse projeto do Igualdade STEM. A que vocês atribuem, Yuri, essa baixa participação das mulheres nessa área? Tem uma série de fatores, né? Não é uma coisa única. E não é uma questão só da área, né? E não é uma questão só do ensino superior, e não é uma questão só do mercado de trabalho. A gente tem um problema que não é só também nacional, né? Do mundo como um todo, onde a gente tem ainda um preconceito desde criança que as mulheres sofrem. Matemática não é para menina, né? Aquela coisa, aquela separação entre o que é de menino e de menina, isso atrapalha desde o início, desde a formação infantil das crianças, né? Existe também um problema muito grande, que é revelado por diversos relatórios, que é o menor investimento em alguns países na educação das mulheres, né? Então as mulheres têm que cuidar da casa, então existe uma preocupação menor com o investimento na educação das filhas do que dos filhos. E o que existe hoje em termos de iniciativas, Yuri, no meio acadêmico, para conseguir quebrar esse ciclo vicioso? É muito importante que a gente tenha iniciativas que procurem mudar isso tudo, né? Porque senão vai levar esse tempo todo, assim, se a gente conseguir no ritmo atual, vai levar esses 24 anos para a gente chegar lá nessa paridade. Então é bom que a gente tenha alguma coisa que ajude a andar mais rápido. O nosso projeto Igualdade STEM, por conta dessa necessidade de conhecer iniciativas, tem um catálogo de iniciativas, onde qualquer iniciativa pode se cadastrar no nosso site, e a partir disso a gente foi capaz de descobrir uma série de iniciativas no país que promovem a igualdade de gênero em STEM. Então, por exemplo, a gente tem o PyLadies, que tem vários escritórios pelo país. A gente tem o PHP Woman, que também é distribuído no país todo e no mundo. A gente tem um exemplo da própria FRJ, aqui do Rio de Janeiro, que é a Minervas Digitais. Então, a gente tem vários exemplos que, de diferentes formas, e é uma coisa que a gente tenta entender também, como é que cada um tenta impactar esse mundo. Então, às vezes, é um projeto que cria espaços makers ou hackers, onde as mulheres podem criar tecnologia. Outros estão dentro de uma universidade e procuram entender os desafios que as mulheres têm e ajudá-las a superar isso. Outros estão dentro das empresas, então cada um está num espaço e é necessário realmente que seja bem diverso e atue com diferentes mulheres em diferentes espaços. É super necessário e super importante. Agora, essa semana foi celebrado o Dia Internacional
deixa eu dar uma colada aqui, das Meninas na Tecnologia de Informação e Comunicação, que foi uma data criada pela agência da ONU que é voltada para essa área e que todo ano, né, prepara um evento, né, para apresentar os projetos, o que está sendo pensado ao redor do mundo nessa área do conhecimento, com essa proposta, né, de você ter mais diversidade, de você conseguir incluir as mulheres. E teve um projeto brasileiro, se eu não me engano, da própria COP também, que foi selecionado, né, para ser apresentado lá, né, assim, que entrou na cena internacional. Exatamente. A gente teve a felicidade de ter um projeto participando desse ICT Day, que foi o Jornada da Aprendizagem da Heroína, que é um projeto da tese de doutorado do Luiz Felipe Coimbra, que está sendo realizado tanto no Brasil quanto em Portugal. Então ele é um aluno aqui da COP, da UFRJ, de doutorado, que está construindo o projeto dele, que é justamente uma jornada, se a gente pensar em filmes, sempre tem um herói ou uma heroína, né, que passa por uma série de etapas. Chamada Jornada do Herói. Exatamente. Né? E existe uma série de passos que são comuns em toda essa jornada. Se você olhar filmes de super-herói, né, ou qualquer outro tipo de filme que tem essa chamada para um desafio, né? Tem um momento que ele fala não vai dar e que quer desistir, tem aquela tormenta que dá tudo errado e depois dá certo e aquele herói volta para voar sobre a cidade, alguma coisa do tipo. Cima, né? Exatamente, e inspirar outras pessoas. É exatamente isso que esse projeto procura fazer do ponto de vista das mulheres. Então, como é que a gente cria uma jornada dentro de um curso da área de STEM, nesse caso é um curso de Machine Learning, Matemática e Ética, para que as mulheres possam passar por esses estágios e se sentirem motivadas em cada um deles. Então essa é uma grande preocupação do curso. Como é que eu motivo essas mulheres a participarem de um curso de STEM, que a gente sabe que existem todos esses desafios que a gente comentou, dentro de várias etapas. Então essas etapas sempre trazem um elemento para essa mulher falar, não vou desistir aqui, porque a linguagem foi pensada para mim. Existem vídeos que mostram exemplos de outras mulheres e que me motivam a participar disso e fazer parte disso. Então justamente esse projeto está sendo apresentado nesse ICT Day. Você sabe como é que foi a receptividade, né, dos estrangeiros com relação a essa ideia? Tem sido muito boa. É um projeto que nasce aqui do Brasil, né, mas que está sendo também realizado em Lisboa, em Portugal, e dentro do Instituto Superior Técnico ele está sendo disponibilizado como um curso EAD, então um curso aberto para o mundo todo. Então a gente tem uma série de pessoas da Europa, de Portugal principalmente, e também do Brasil que estão realizando o curso. São mais de 300 inscrições, então para a gente é uma alegria ver que tantas pessoas estão se sentindo motivadas a participar. E quando a gente olha os comentários das mulheres principalmente, a gente vê que não é só porque é um curso de STEM, mas é porque é um curso de STEM que foi pensado para elas, né, desde o início. Então está revertendo toda essa lógica que existe na área desse clube do bolinha, dessa coisa patriarcal, de que é só para homens, né? Então a gente está mostrando, não, é para mulheres, vocês fazem parte disso aqui, e a gente está tendo todo esse retorno positivo desse projeto, de fato. Bacana. Ô Yuri, nas últimas, não sei, vou chutar aqui, 5, 6 décadas, né, para pegar um longo prazo, a gente viu outras áreas do conhecimento, né, outras carreiras tradicionalmente masculinas, aí eu vou citar especificamente aqui, por exemplo, a medicina, você falou da enfermagem, mas a medicina era muito clube do bolinha, né? Uhum. O direito também, eram carreiras que não eram voltadas para as mulheres e que a gente viu, e a gente está vendo ainda, que é uma realidade que está se transformando e hoje em dia a gente já tem mais ou menos essa participação igualitária. Como é que você enxerga o futuro, né? Dos cursos STEM, né? Como é que é a perspectiva aí, não sei, de médio prazo? Vamos falar aí 5, 10 anos. Eu acho que se a gente continuar se esforçando, e a gente, eu incluo todas essas iniciativas que a gente conhece, as professoras da área de STEM, as alunas e todo esse universo do masculino do STEM se conscientizar desse processo todo que a gente está falando e for capaz de atuar realmente no dia a dia para reduzir esse tipo de preconceito e barreiras que existem, é capaz a gente daqui a 5, 10 anos tá tendo uma conversa diferente aqui, no sentido de mostrar, olha como a gente foi capaz de superar esse desafio da desigualdade em STEM, que é super necessário, porque assim, é o futuro que está sendo criado por essas áreas também. Então, quando a gente olha para tecnologias, a gente está criando tecnologias a partir de uma visão muito igual, muito parecida. São homens brancos de classe média alta. E não que tenha algo de errado com esse grupo, mas a sociedade não é assim. Sim. Eles não representam a sociedade, então as tecnologias que são criadas, elas também não representam. E a partir do momento que essa tecnologia é utilizada no direito, é utilizada na segurança nas ruas, é utilizada na saúde, que são fatores tão cruciais no nosso dia a dia, a gente não pode se dar o direito de conviver com essa desigualdade na área. Então a minha expectativa é que daqui
a 5, 10 anos, a gente seja capaz de olhar para esses números e ver que eles melhoraram bastante. A iniciativa privada pode ajudar nesse processo também? Com certeza, é fundamental que a iniciativa privada incentive. O que a gente tem visto, assim, posso falar do exemplo da tecnologia também, é que as próprias empresas estão precisando formar profissionais hoje em dia, porque não tem nem homem nem mulher para atender a demanda, né? E algumas empresas têm se esforçado para fazer formações específicas que tragam mulheres, que tragam grupos desprivilegiados dentro desse cenário do STEM. Então tragam mulheres, tragam trans, tragam pessoas negras, tragam pessoas de periferia e incluam nos seus próprios cursos de formação das empresas essas pessoas com uma ênfase maior. Então isso é um exemplo de iniciativa que a iniciativa privada pode ter. Uma outra coisa é aquilo que a gente comentou, né? Quando a gente entra no mercado de trabalho, saber perceber se está acontecendo alguma coisa, aí um nível mais micro da gestão, né? Está acontecendo alguma coisa de errada na minha equipe? Será que a minha equipe de tecnologia, de engenharia, será que está tendo algum tipo de discriminação ali que eu possa superar? Então isso também faz parte do dia a dia, dessa superação da desigualdade em STEM. Sem dúvida, muito importante. Yuri, acho que a gente fica por aqui. Obrigado por essa conversa, nosso tempo é curto, mas acho que foi super inspirador, acho que a gente conseguiu aqui pensar um pouquinho fora da caixinha, né, como se diz, e, enfim, torcer para que a gente converse daqui a mais uns 5 ou 10 anos, como você falou, e que o cenário seja totalmente, esteja já mudando, né, em processo de mudança, ou enfim, que a gente tenha uma outra realidade dentro desse conceito de STEM, né, com mais presença de mulheres, e não só de mulheres, né, mais diversidade de uma forma geral. Obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Rio e até a próxima.